O que é mais eficiente? Treinar em baixa intensidade, alta intensidade ou naquela faixa intermediária? Como distribuir os seus treinos durante a semana de acordo com a intensidade? Venha conhecer o que é o treinamento polarizado, aprender como dividir os seus treinos semanais através de um exemplo prático e saber o que a ciência nos diz sobre como aumentar a sua resistência e desempenho aeróbico de forma mais eficiente. Vem comigo então depois da vinheta. Olá corredores, eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. E hoje eu irei mostrar o que a ciência nos diz sobre a distribuição de treinos de acordo com a intensidade para que você possa atingir os melhores resultados e fazer junto comigo um exemplo de distribuição de treinos na planilha. Para começar, devo apresentar um gráfico de concentração de lactato sanguíneo por intensidade do exercício. Irei falar de forma bastante simplificada. Quando estamos treinando ou fazendo exercício de baixa intensidade, o nosso corpo tem uma produção de lactato sanguíneo também em baixos níveis. Quando vamos aumentando a intensidade dos nossos treinos, a concentração de lactato no nosso sangue também aumenta. Podemos até identificar no gráfico um ponto de pequeno aumento, mas o corpo consegue ainda sustentar esse aumento de forma linear, porque consegue metabolizar e remover grande parte desse lactato. Todavia, com o aumento ainda maior da intensidade do exercício, chega um ponto onde nosso corpo não consegue mais sustentar essa remoção e os níveis de lactato sanguíneos crescem exponencialmente. Esses dois pontos podem ser chamados de limiar aeróbico e limiar anaeróbico, ou limiar de lactato 1 e limiar de lactato 2. E ainda quem coloque como limiar ventilatório 1 e limiar ventilatório 2. Esses limiares não ficam exatamente no mesmo ponto, mas para simplificar, iremos considerar que sim, para fazer uma divisão prática em 3 zonas de treinamento. Para você saber de forma mais precisa esses pontos, você poderá fazer testes laboratoriais, como o teste de esforço com ergoespirometria, bem como a aferição das concentrações de lactato no sangue através de furos no dedo, também num teste progressivo de esforço. Assim terá os valores reais dos limiares ventilatórios e de lactato. Todavia, isso não é muito viável para a grande maioria, nem é tão necessário assim também, porque podemos obter esses valores de maneira estimada, que nos apresenta valores confiáveis para programar o treinamento. Uma forma de estimar os ritmos que você deve fazer cada um dos seus treinos é através do teste de 3 km. Eu já fiz um vídeo que mostrei como fazer o seu teste e como obter os paces para os diferentes tipos de treino com o aplicativo de celular. Se ainda não assistiu, vale muito a pena assistir. Pode clicar aqui no card ou ainda melhor, ir no link que está na descrição assim que terminar esse vídeo aqui. Voltando ao gráfico, teremos 3 diferentes zonas de treinamento, que podem também ser estimadas através de porcentagens da sua frequência cardíaca máxima. Sendo que, de maneira aproximada, a zona 1 fica abaixo dos 75% da frequência cardíaca máxima, a zona 2 entre 80% e 90% da frequência cardíaca máxima e a zona 3 entre 90% e 95% da frequência cardíaca máxima. Exemplificando, a zona 1 é aquela zona de treinamento fácil, que encontra os treinos de rodagem. A zona 2 é a zona onde estão os treinos ritmados e a zona 3 é onde estão os treinos intensos. Eu já fiz um vídeo também sobre como encontrar a sua frequência cardíaca máxima, onde discuto a viabilidade da utilização daquela famosa fórmula 220 menos idade, e apresento também outras possibilidades. Se ainda não assistiu, poderá clicar aqui no card ou também após esse vídeo ir no link que deixarei na descrição. A divisão semanal de cargas de treinamento, que incluem tanto volume quanto intensidade, vai depender de uma série de fatores presentes na periodização do treinamento, como por exemplo, a fase da periodização que estamos, se mais no início do treinamento ou mais próximo da prova, da capacidade física do atleta, do objetivo específico, ou seja, qual prova irá correr e se tem um objetivo de tempo para completar aquela prova. Dessa forma, ao longo do treinamento, vão existir mudanças no volume e na intensidade, que sobem e descem a depender de como o treinador estipulou o treinamento de acordo com esses fatores. O volume pode ser dado tanto pela distância quanto pelo tempo, e a intensidade pode ser estipulada pela velocidade ou pace que deve fazer o treino, que é o que eu normalmente utilizo, pela frequência cardíaca e pelas zonas de treinamento, ou ainda pela potência, que é menos comum de ver pessoas utilizando.
Se quiser saber melhor sobre essa interdependência entre volume e intensidade, existe um princípio do treinamento esportivo que rege essa interdependência, que já falei sobre isso nesse vídeo que aparece aqui no card e deixarei também um link na descrição desse vídeo. Temos aqui como exemplo uma divisão de volume semanal de um mês qualquer dentro da periodização dada pela distância. Na primeira semana teremos um volume de 49 km, na segunda 56 km, na terceira semana 63 km e na quarta semana 49 km. Vamos ver com mais detalhes a semana 1 e analisar como o volume dessa semana foi dividido nesse exemplo em 5 sessões de treinamento. Na segunda-feira teremos um treino de 12 km, na terça-feira um treino de 5 km, descanso na quarta-feira, na quinta-feira um treino de 13 km, na sexta-feira um treino de 4 km, descanso no sábado e um treino no domingo de 15 km. Já temos o volume semanal e os volumes de cada sessão ao longo da semana. Mas e agora? Como fazer a distribuição de intensidade dos treinos? Vamos lá ver o que a ciência atualmente nos diz sobre como fazer essa distribuição de intensidade dos treinos para obter os melhores resultados. Existem 3 modelos mais comuns de distribuição de intensidade dos treinos: os modelos de treino no limiar, piramidal e polarizado. O modelo de treinos no limiar tem uma divisão onde existe um foco nas zonas 1 e 2 e uma quantidade muito pequena de treinos na zona 3 mais intensa, conforme podemos ver no gráfico de distribuição de treino em porcentagens para cada uma dessas zonas. Já no modelo de treino piramidal, a divisão é em grande parte do volume de treino destinado para a zona 1, um pouco menos para a zona 2 e ainda menos para a zona 3, fazendo esse formato de gráfico de pirâmide decrescente, daí o nome de treino piramidal. Por fim, o modelo de treino polarizado tem como base distribuir grande parte do volume de treino na zona 1, porcentagens muito pequenas na zona 2 e certa ênfase nos treinos da zona 3, conforme podemos ver pelo gráfico. Um estudo de 2014 mostrou que para atletas bem treinados com alto condicionamento aeróbico, o treino polarizado resultou nas melhores melhorias de desempenho em relação ao VO2 pico, maior tempo até exaustão e maior pico de velocidade e potência. Outro estudo, também de 2014, concluiu que o treinamento polarizado também pode estimular maiores efeitos de melhora de desempenho em relação ao treinamento do limiar para corredores recreativos. Em 2018, foi publicado um breve artigo de revisão com meta-análise com o objetivo de analisar dados de ensaios clínicos randomizados que compararam os efeitos entre os modelos de treino polarizado e de limiar em esportes de resistência. Ficou demonstrado um efeito moderado que sugere que o treino polarizado pode levar a uma maior melhoria de desempenho em relação ao modelo de treino no limiar. Uma revisão sistemática no mesmo ano concluiu que as evidências atuais apontam para o treinamento polarizado e piramidal superiores ao treinamento no limiar. O artigo também mostra a necessidade de considerar uma distribuição não só por componentes fisiológicas, como por exemplo porcentagem da frequência cardíaca máxima, mas também baseadas pelo pace ou velocidade. Isso porque uma sessão de treinamento em uma determinada porcentagem do pace para corredores de provas mais longas, naturalmente vai ser mais lentas em termos absolutos do que uma sessão de treinamento com a mesma porcentagem do ritmo de corrida para corredores de provas curtas, sendo que essas duas sessões podem estar em zonas fisiológicas completamente diferentes, mas podem servir para o mesmo propósito de uma perspectiva de intenção para a qual aquela sessão foi programada. Esse questionamento levou o mesmo grupo de cientistas a publicar um artigo agora em 2021, onde concluíram que a adoção de uma abordagem que faz referência tanto a medidas fisiológicas quanto a medidas de desempenho, através do pace, por exemplo, poderia permitir uma análise mais consistente e lógica. Todavia, isso por ainda ser uma novidade, requer maior investigação. Os autores desse artigo também destacaram que a abordagem fisiológica de corredores de meia distância de nível mundial produziu distribuições de características tanto polarizadas quanto piramidais, dependendo da fase da periodização dentro da temporada, o que acaba por concordar com o que vemos na prática, que a distribuição de intensidade dos treinos pode variar dependendo da fase que você está na sua periodização, podendo, por exemplo, no início e durante grande parte da preparação, a divisão ser mais próxima do modelo de treinamento polarizado, e quando estiver mais próximo da prova, caminhar mais para o modelo piramidal, até porque você vai demandar maior treinamento no ritmo da prova.
Deixarei o link de todos esses artigos que citei durante o vídeo na descrição, caso tenha interesse em estudá-los. Devo dizer, para quem ainda não conhecia, que o treino polarizado não é uma novidade, mas esses estudos recentes investigaram mais a fundo a questão e comprovaram o que alguns treinadores costumavam utilizar já há algum tempo, e não somente na corrida, mas também no ciclismo e no triatlon. Agora que já conhece os diferentes modelos de distribuição de intensidade dos treinos, é hora de voltarmos ao exemplo prático. Já tínhamos dividido o volume semanal de 49 km em 5 sessões de treinamento, e agora nos falta colocar a intensidade a ser trabalhada em cada uma delas. Seguindo o modelo de treinamento polarizado, os 49 km semanais devem ser distribuídos entre 75% e 85% na zona 1, até 10% na zona 2 e de 15% a 25% na zona 3. Uma forma possível de distribuir é colocando uma rodagem leve na segunda-feira, que possivelmente é o dia após o longo da semana anterior, com uma frequência cardíaca mais baixa ou pace fácil, já considerando que poderá se orientar tanto pela abordagem fisiológica ou pelo ritmo da corrida. Na terça-feira, podemos programar um treino intenso de, por exemplo, 5 tiros de 1 km. Na quinta-feira, um treino de rodagem leve de 10 km, finalizado com um ritmado ou tempo run de 3 km. Na sexta-feira, mais um treino intenso, que pode ser 4 tiros de 800 metros mais 4 tiros de 200 metros. E no domingo, o treino longo de 15 km num pace mais leve. Dessa forma, totalizaria 37 km na zona 1, ou seja, teríamos 75,5% do volume semanal nessa zona, 3 km na zona 2, que representa 6,1% do volume semanal, e 9 km na zona 3, que totalizaria 18,4% do volume semanal. Dessa forma, essa distribuição de intensidade dos treinos se encaixaria perfeitamente dentro dos parâmetros do modelo de treino polarizado. Só deixando bem claro que essa distribuição de treinos é um exemplo, somente para você entender como é feita a distribuição dentro do microciclo no modelo de treino polarizado. E que a porcentagem da frequência cardíaca, caso você for fazer o controle através dessa abordagem fisiológica, leva alguns minutos nos treinos contínuos até atingir um valor estável no qual você deve considerar. E nos treinamentos intervalados, também leva um tempo até o monitor registrar a intensidade que você deve considerar. Recomendo analisar o último minuto ou os últimos 30 segundos do intervalo e considerar o valor pico nesse período. Por ser mais prático, prefiro não considerar a intensidade por frequência cardíaca, mas sim por ritmo de corrida, e analisar como estão as frequências cardíacas posteriormente para ver se elas estão condizentes com aquilo que se espera. Para saber quais os seus paces, para fazer os treinos no ritmo fácil, limiar e intervalado, já sabem. Pode fazer o teste de 3 km e usar o aplicativo que mostrei lá no vídeo que fiz. O treino polarizado nos mostra, pelo menos em relação à distribuição de intensidade dos treinos, que nem sempre mais é melhor. Em vez disso, mostra que o equilíbrio entre uma parte de esforços de alta intensidade com uma maior base de esforços de baixa intensidade permitirão você obter ótimos resultados de desempenho e resistência com a corrida. Também gostaria de indicar o vídeo Como Evoluir na Corrida, onde apresento 6 pontos fundamentais para melhorar o seu desempenho. Ele está aparecendo aqui no card e também estará na descrição desse vídeo. Mas me conta uma coisa aqui nos comentários agora que conhece esses modelos de distribuição de intensidade dos treinos. O seu treino segue qual modelo? Limiar, piramidal ou polarizado? Se gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, não é? Isso ajuda que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e entregue esse vídeo a mais pessoas. Se quiser saber das novidades do Pronto para Correr, poderá seguir as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, e se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal. Todos os treinos são importantes, principalmente se bem distribuídos e bem estruturados numa periodização. Espero que tenha te ajudado a compreender melhor como são distribuídos os seus treinos na planilha para você ficar cada vez mais pronto para correr.